Essa semana, o Banco Central aumentou a taxa Selic para 13,25%. Eu quero, no vídeo de hoje, discutir o que isso significa e qual que é o impacto desse tipo de decisão para os nossos empreendimentos imobiliários. E o meu primeiro ponto aqui é entender o que significa de fato a taxa Selic e como é que isso funciona. Selic é uma abreviação para Sistema Especial de Liquidação e Custódia. É um sistema controlado pelo Banco Central para operações de curto prazo e essas operações têm o custo da taxa Selic. Existe também uma regra no Brasil que diz que os bancos precisam fechar seu caixa no mínimo zerado todos os dias. Então, diariamente, os bancos precisam que os depósitos sejam maiores ou iguais aos saques. Não pode fechar o dia com saldo negativo. Então, para balancear esses saldos, existe um sistema automático de depósito interbancário em que um banco empresta um dinheiro para outro banco para fechar o caixa zerado ali e manter uma segurança no nosso sistema financeiro. Essa operação de curto prazo é chamada de depósito interbancário e tem uma taxa que é a taxa DI de depósito interbancário. Essa taxa DI é balizada lá pela taxa Selic também. E a taxa básica de juros da economia, essa taxa Selic, também influencia muito o custo dos títulos de dívida pública. Esses títulos de dívida pública são negociados aqui no Brasil por meio do Tesouro Direto. Então, o governo tem a sua dívida interna, ele pega essa dívida interna, divide em pequenas porções e vende essas pequenas porções para investidores individuais. Esses investidores serão remunerados de acordo com alguma coisa e se você entrar lá no site do Tesouro Direto, você vai ter uma página como essa daqui mostrando a rentabilidade dos títulos. Existem títulos que remuneram a taxa Selic mais o percentual de alguma coisa. Então, a partir dessa breve explicação, a gente já tem uma ideia do impacto que é essa taxa básica de juros para os nossos empreendimentos imobiliários. Você pode investir com um risco muito baixo em um CDB, Certificado de Depósito Bancário, que terá uma remuneração muito perto da taxa DI, que é a taxa Selic. O risco é muito baixo, mas ainda existe o risco de o banco quebrar. E aí, se o banco quebrar, você será garantido atualmente em até R$250 mil por CPF por instituição bancária. Quem faz essa garantia é o FGC, o Fundo Garantidor de Crédito. Mas beleza, ainda existe risco. E existe também uma opção de investimento que é isenta de risco aqui no Brasil, que é comprar um título do Tesouro Direto. Existe lá no Tesouro Direto opções de investimento e todas elas são isentas de risco. É isento de risco porque um país não dá calote em dívida interna. Se tudo der errado na economia nacional e o país não conseguir pagar os seus investidores lá do Tesouro Direto, o que ele vai fazer? Ele vai mandar um comunicado lá para a Casa da Moeda, vai imprimir mais dinheiro e com essas novas cédulas ele vai pagar os seus credores. Não existe possibilidade de inadimplência em dívida interna. Então, por isso que a gente fala que investir no Tesouro Direto é um investimento mais seguro que existe na economia. Então, você vai ter lá também alguma coisa a mais do que a taxa Selic. Um pouquinho a menos que a taxa Selic lá no CDB, CDI, e um pouquinho a mais que a taxa Selic lá no Tesouro Direto. Eu estou falando aqui, então, que a melhor opção de investimento dentro desse patamar de remuneração vai ser entre essas duas alternativas. E então entra uma pergunta que é muito importante, que é: vale a pena fazer um empreendimento imobiliário nesse cenário? E para responder essa pergunta, a gente não tem uma análise que é direta e óbvia, a gente precisa aprofundar nesse pensamento. E esse pensamento parte de entender como é que o dinheiro funciona ao longo do tempo. A gente já sabe que receber R$1.000 hoje à vista é diferente de receber 10 parcelas de R$100 pelos próximos 10 meses. Isso acontece basicamente porque quando eu acabo aceitando a alternativa de receber parcelado, eu estou submetido à incerteza do pagamento, essa pessoa que me deve um dinheiro pode se tornar inadimplente, eu estou submetido à influência da inflação nesse período, eu posso perder o poder de compra sobre o mesmo nome de moeda, então eu vou receber R$100, mas a cada período esses R$100 compram cada vez menos e eu também estou renunciando outros negócios que eu poderia fazer com esse dinheiro. Se eu tivesse recebido R$1.000 hoje, eu poderia pegar esse dinheiro, colocar para girar, comprar alguma coisa, fazer um outro investimento. Então, por causa disso, a gente criou há milênios uma estrutura chamada juros, que cria equivalência entre essas duas alternativas. Os juros criam um incentivo
para essa alternativa de recebimento. Ela cria um incentivo para eu não utilizar os recursos aqui no presente. Então, a gente vai chegar num patamar em que receber R$1.000 hoje é equivalente a receber 10 parcelas de R$120. Essa diferença é o que torna as duas alternativas equivalentes. E esse ponto aqui é muito importante. As duas alternativas precisam representar exatamente a mesma coisa para quem é detentor do recurso financeiro. Nesse cenário que eu estou estabelecendo aqui, receber R$1.000 é exatamente igual a receber 10 parcelas de R$120. É um exemplo hipotético, a taxa de juros varia de acordo com o ambiente que você está inserido. Os autores dos livros de análise de investimentos colocam que os juros, que é isso que a gente está discutindo aqui, tem basicamente 3 funções. A primeira função é cobrir o custo do risco da operação. A segunda função é repor o que a inflação está comendo nesse recurso que você está aplicando nesse projeto. E a terceira função é tornar esse projeto atrativo, é tornar esse projeto lucrativo. Então, os juros é o somatório de 3 coisas: risco, inflação e lucro. E quando a gente olha lá para o site do Tesouro Direto, eu te falei que lá, quando a gente investe em um título de dívida pública, a gente está isento de risco. Então, nessa equação com 3 fatores, a gente está zerando o primeiro dos fatores, o risco é 0. E aí, quando você olha para aquelas aplicações lá, você vai ver que existem aplicações que são pré-fixadas ou pós-fixadas. Uma aplicação que é pré-fixada significa que os termos de quanto você vai ser remunerado já estão explícitos aqui no momento da compra. Então, é um percentual tal, você vai receber 15% ao ano. Agora, se é pós-fixado, é porque existe uma parcela da sua remuneração que vai variar de acordo com o andamento de alguma variável. Por exemplo, a gente, em vez de a gente projetar quanto vai ser a inflação para os próximos períodos, eu posso falar que eu vou te remunerar com o IPCA, que é o indicador da inflação para os próximos períodos. Então, a cada ano eu vou pegar o IPCA e vou somar com uma remuneração. E quando a gente olha para essa taxa pós-fixada, fica mais claro de entender essa equação dos juros que eu estou falando aqui para você, né? Juros é risco, inflação e lucro. E se eu tenho alguma aplicação financeira que te remunera IPCA mais alguma coisa, essa mais alguma coisa vai ser o lucro projetado para essa operação financeira que você está fazendo aqui. É importante perceber que quando a gente investe em um título de renda fixa, por causa do cenário que a gente está investindo, essa aplicação não tem o objetivo de ser uma aplicação muito lucrativa. Ela é basicamente uma aplicação para a manutenção do seu capital num ambiente de risco zero. Então, se você quer uma coisa mais lucrativa do que isso, você tem que fazer um negócio real com o seu dinheiro. Você tem que empreender no mercado imobiliário, por exemplo. Você tem que agregar serviços, você tem que agregar mais coisas no seu capital para ser mais rentável. Então, olha que interessante. Eu estou te apresentando aqui esse conceito para falar que num cenário de risco zero, o seu investimento financeiro será remunerado com a taxa Selic. Isso significa que se qualquer atividade que você vai fazer dentro da economia real, por exemplo, empreendimentos imobiliários, e essa atividade te der uma remuneração inferior à taxa Selic, o que eu estou te falando aqui é que é melhor não fazer essa atividade. Isso aqui serve como um balizador da atividade econômica. Se você faz a projeção de um empreendimento e entende que essa projeção de empreendimento vai remunerar o seu capital a uma taxa inferior a essa taxa isenta de risco, o que eu estou te falando é que é melhor não fazer essa atividade. Isso daqui é o conceito de custo de capital próprio. Nós sempre temos várias alternativas de investimento e você vai escolher uma das alternativas de investimento e, ao fazer isso, a opção não escolhida vai representar um custo na sua decisão. Então, por exemplo, você pode decidir abrir um posto de gasolina, uma rede de franquias no shopping, pode decidir investir em um canal do YouTube, ou então pode comprar um título do Tesouro Direto ou pode fazer um empreendimento imobiliário. Se você decidir, por exemplo, fazer um empreendimento imobiliário, você está necessariamente não investindo o seu dinheiro nessas outras alternativas e, em especial, não está investindo lá no Tesouro Direto. Isso significa que todo o capital que você colocar dentro desse projeto vai ter um custo embutido. Qual que é o custo do seu capital próprio? O custo do seu capital próprio, nesse caso, que eu estou fazendo essa simplificação, vai ser essa alternativa de investimento que você tem acesso, que é o título do Tesouro Direto. Então, nesse caso, o seu capital está custando 15%.
É mais ou menos como se você estivesse indo no banco pegar um financiamento para a sua atividade. Quando você vai lá no banco, eles não te cobram um juros pelo empréstimo ou pelo financiamento. É a mesma coisa, o dinheiro já é seu e você vai empreender os seus recursos, o seu tempo, o seu dinheiro e a sua energia. Isso custa também, mesmo o dinheiro já sendo seu. E qual é o custo do capital próprio? Nessa primeira simplificação que eu estou fazendo aqui, o custo do capital próprio é essa alternativa de investimento isenta de risco. Aproveitando que eu falei um pouquinho sobre o sistema bancário, de maneira geral, o capital de terceiros ou o capital que a gente pega no banco, ele é sempre mais barato que o nosso próprio capital por causa da origem dos recursos. Os bancos têm acesso a milhões de brasileiros que são poupadores, pessoas que deixam dinheiro guardado lá na poupança. E para essas pessoas, os bancos pagam uma taxa de juros, remuneram o capital lá na poupança a uma taxa de juros muito baixa. E para nós que pegamos dinheiro emprestado para fazer empreendimentos imobiliários, os bancos cobram uma taxa de juros um pouquinho mais alta. Então, essa diferença que é o spread bancário, é onde os bancos ganham dinheiro, mas também é onde eles ganham competitivamente do capital próprio. O capital próprio acaba sendo mais caro do que o recurso que o banco consegue emprestar para a gente. Agora, voltando sobre o ponto do custo de capital próprio, é importante perceber que o nosso custo ele não é a taxa Selic. Ele tem que ser um pouquinho maior do que a taxa Selic. Porque, como eu te disse, os juros é o somatório entre risco, inflação e lucro. E a gente está, por enquanto, num cenário quase que ideal, somando somente a inflação e o lucro. Ainda falta o primeiro componente, que é o risco. E você concorda comigo que empreender no Brasil dentro do mercado imobiliário é uma atividade um pouco arriscada? A gente precisa conhecer um monte de legislação, a gente precisa passar por um monte de etapa de licenciamento e aprovação. A gente, com isso, ganha uma variável que é muito importante, que é o tempo. A gente fica muito tempo nessa fase preliminar do projeto imobiliário e, com isso, o mercado pode mudar. Eu vou lá, avalio o mercado na hora que eu faço o negócio, eu faço a aquisição daquela propriedade, eu vou desenvolver a propriedade e eu vou para o mercado vender esse produto imobiliário depois de tantos anos. O mercado pode ser diferente desse ambiente inicial. Então, existe um risco e esse risco de empreender no mercado imobiliário não é pequeno. Então, na hora que eu vou computar o custo do meu capital para esse projeto, esse custo vai ter que ser um pouquinho maior que a taxa Selic. Com isso, na medida em que a gente vai entrando num cenário em que as taxas de juros são cada vez mais altas, somente os projetos que são altamente eficientes, altamente lucrativos, vão receber sinal verde para suas viabilidades. Um projeto que é mais ou menos, ou um projeto que depende de muita coisa dar certo para funcionar, ele precisa de um alinhamento muito bom para funcionar, esse projeto não recebe uma viabilidade positiva. Então, o que eu estou dizendo aqui é que, além de o seu capital não ser de graça, existir um custo sobre o seu capital, eu estou dizendo aqui que o seu capital não custa barato. Existem excelentes alternativas de investimento e o nosso empreendimento precisa ser muito lucrativo para ganhar dessas alternativas. E aí, quando a gente não faz essa conta, quando a gente não insere o nosso custo de capital no projeto imobiliário, obviamente, o empreendimento vai ser mais lucrativo. O número lá no final, o lucro lá no final das contas vai ser um número maior. Mas esse número não vai refletir a realidade da mesma maneira que aquele exemplo que eu dei lá atrás não reflete a realidade. R$1.000 hoje é diferente de 10 parcelas de R$100. Por mais que a matemática pareça correta, o dinheiro, o capital, não respeita essa linearidade da matemática. Ele funciona sobre equações exponenciais. Então, 2 mais 2 em recursos monetários nem sempre representam 4, porque depende do tempo que esse recurso está sendo aplicado. Então, se você não leva em consideração o custo de capital próprio, a sua conta, apesar de parecer mais bonita, estará muito errada. Bem, se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal, deixe um comentário e te encontro numa próxima oportunidade.